Theo Cury já comigo. Theo, o Sidônio está chegando nessa pasta, né, que teve reclamação desde o dia 1, né? O Paulo Pimenta, que estava lá, sempre teve reclamações, o que é normal. Mas aí tem um gargalo grande que já foi identificado como uma dificuldade de comunicação. Quais são, como é que você está vendo o Brasil enxergar aí dos desafios dele? Porque a comunicação não é só como se faz, né? A comunicação também é o que se diz, né? É o que se diz, e assim, para além de se defender, por exemplo, de notícias falsas, a gente teve o exemplo nessa semana que bombou muito ao longo da última semana, por exemplo, de taxação do Pix, que é uma mentira. O governo teve de se blindar e se dedicou no começo dessa semana a isso, a tentar desmentir essa disseminação de notícia falsa. Mas, para além disso, há de fato uma dificuldade muito grande de alinhamento entre os ministérios, logo de cara, para começar. Você vai se lembrar, ainda no primeiro ano, o presidente Lula criticou o que ele chamou de ideias geniais de alguns ministros, que divulgavam, anunciavam medidas sem, por exemplo, comunicar a Casa Civil, sem, por exemplo, comunicar a SECOM. E isso pegava de surpresa, criava-se uma expectativa com relação a determinado lançamento de passagens aéreas. Foi muito nessa linha, você vai se lembrar, e isso deu uma briga muito grande dentro do governo e um desgaste muito grande. Primeira-dama também lá atrás fez alguns tweets respondendo questionamentos, e aí é na sua área de economia, por exemplo, de taxação de plataformas comerciais, como o Shopee, por exemplo. Isso deu uma briga muito grande dentro do governo, foi uma crise que foi criada porque também não estava alinhado. Então, logo de cara é preciso arrumar a casinha. E, de fato, não há uma percepção positiva com relação ao que o governo faz na população. Então, isso precisa mudar. Você disse, é algo normal o problema da comunicação. Eu estava lembrando mais cedo, no governo de Jair Bolsonaro, bem na reta final, ele conversou com a gente, eu era setorista de Palácio do Planalto, e ele falou, olha, eu estou sentindo que as pessoas não estão entendendo o que a gente está fazendo de bom. O governo tem feito coisas boas, ele disse à época, mas a comunicação está muito ruim. Então você vê, não é exclusivo desse governo, todos os governos passam por isso. É uma dificuldade muito grande. Foco principal, economia. A economia que é não só crucial para esse ano, para o bolso das pessoas, afeta a vida de todo mundo. As últimas pesquisas que a gente tem visto e que estão sendo divulgadas batem muito nessa tecla, porque isso envolve todo mundo, de todas as classes sociais, com foco principalmente em quem é vulnerável, mas isso chega em todo mundo, assim como a segurança pública. São dois pontos que envolvem todos os brasileiros, independentemente da classe social. Obviamente, quem é mais vulnerável na economia sente muito mais no bolso. Fato é que, mirando 2026, essa percepção precisa estar resolvida com relação ao que a população pensa do governo. Então, não é pouco o desafio do Sidônio, são muitos os desafios, mas precisa começar internamente dentro do governo e ele precisa dessa parceria interministerial também.